Você sabia que existe um ensinamento tão antigo, tão poderoso guardado por sábios judeus durante mais de 3.000 anos, que tem o poder absoluto de destruir toda inveja, todo o mal olhado e todas as energias negativas que estão bloqueando sua vida neste exato momento? E você provavelmente nunca ouviu falar disso, porque essa sabedoria foi mantida em segredo, passada apenas de mestre para discípulo, protegida dentro das sinagogas e das escolas de Cabalá mais fechadas do mundo. Se você está sentindo que sua vida não avança, que parece existir uma força invisível impedindo suas vitórias, que sente a inveja e o olho gordo vindo de todos os lados como flechas envenenadas contra você, então permaneça neste vídeo até o final absoluto, porque eu vou revelar não apenas os segredos milenares que estão escritos na Torá sobre proteção espiritual, mas principalmente como você, brasileiro, de qualquer religião ou crença, pode aplicar essas práticas judaicas ancestrais na sua vida ainda hoje, começando nas próximas 48 horas, e ver resultados reais, palpáveis, transformadores. Nós vamos compartilhar com você 4 pilares fundamentais que mudarão completamente sua compreensão sobre proteção espiritual. Primeiro, os segredos ocultos revelados apenas aos estudantes avançados de Cabalá sobre como as forças negativas realmente operam no mundo invisível e como elas atacam especificamente você quando você começa a prosperar. Segundo, as práticas concretas, passo a passo detalhado que você precisa começar a fazer imediatamente para criar uma barreira impenetrável de proteção ao seu redor, protegendo você, sua família, seus negócios e tudo que você ama. Terceiro, os ensinamentos profundos que estão escondidos nas páginas sagradas do Talmud sobre o poder da palavra falada e como sua própria boca pode estar sendo o canal que permite que a inveja entre na sua vida. E quarto, a verdade chocante sobre por que 97% das pessoas que tentam se proteger espiritualmente falham miseravelmente e continuam sofrendo ataques. E como você vai estar nos 3% que realmente conseguem blindagem total. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ensinamentos Judaicos. Aqui nós revelamos os segredos ancestrais da tradição judaica, da Cabalá autêntica e da sabedoria dos grandes mestres de Israel, de forma completamente prática e aplicável para você que vive no Brasil, que enfrenta os desafios do mundo moderno, que precisa de resultados concretos, e não apenas de teoria bonita que não funciona na vida real. Não importa se você é judeu, cristão, evangélico, católico, espírita ou de qualquer outra fé. Esses ensinamentos são universais porque vêm do Criador do Universo e funcionam para todos que têm fé verdadeira e disposição genuína para agir. Este vídeo faz parte da nossa série especial, onde mergulhamos fundo nos segredos que os grandes rabinos ensinam apenas para seus alunos mais próximos, e nós estamos trazendo isso para você de forma direta, sem rodeios, sem enrolação. Agora, Esgué, eu quero que você responda algo com total sinceridade, olhando dentro do seu coração. Quantas vezes nos últimos 30 dias você sentiu que alguém estava olhando para você com inveja? Quantas vezes você percebeu aquele olhar estranho, aquela energia pesada quando você contou uma conquista? Quando você mostrou algo novo que comprou, quando você falou sobre um projeto que está dando certo? Quantas vezes você comentou sobre uma bênção que recebeu? E na mesma semana, misteriosamente, tudo começou a desmoronar. O negócio que estava fechado caiu. A pessoa que ia te ajudar sumiu. A oportunidade que estava garantida evaporou. E você ficou pensando, o que aconteceu? Eu estava tão perto de conseguir. Isso não é coincidência, meu amigo. Minha amiga, existe uma força espiritual real, documentada, comprovada há milênios pela tradição judaica, operando no mundo invisível. E essa força se chama Ayin Hara em hebraico, que significa literalmente olho do mal, o olho que traz o mal. Deixe-me contar uma história que mudou completamente minha forma de enxergar esse assunto. Eu cresci em uma comunidade judaica tradicional aqui no Brasil, e meu bisavô, que Deus o tenha em sua glória eterna, era um homem de oração profunda. Ele tinha emigrado da Europa Oriental na década de 40, trazendo consigo não apenas sua família, mas também os ensinamentos secretos
que ele havia aprendido com os grandes mestres chacídicos de sua região. Eu era jovem, devia ter uns 15 anos, e achava que essas histórias sobre olho gordo e inveja eram superstição de gente antiga, coisa de velho que não entendia o mundo moderno. Eu pensava, vivemos no século XXI, temos internet, temos ciência, essas coisas não existem mais. Mas meu bisavô me disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou, menino, você pode ter toda a tecnologia do mundo, pode ter todos os diplomas pendurados na parede, pode ter todo o dinheiro no banco, mas se você não entender como o mundo espiritual funciona, você vai ser como um cego tentando atravessar uma avenida movimentada. Você pode até chegar do outro lado, mas vai ser atropelado no caminho. Ele me contou que conheceu pessoas brilhantes, talentosas, trabalhadoras, que tinham tudo para dar certo, mas suas vidas eram um desastre atrás do outro. E quando ele investigava espiritualmente, usando os métodos da Kabbalah, descobria sempre a mesma coisa. Essas pessoas estavam completamente desprotegidas contra a inveja e o mal olhado que vinham de todos os lados. Anos depois, quando comecei a estudar seriamente a Torá, o Talmud e principalmente os ensinamentos secretos da Kabbalah, eu descobri que meu bisavô estava absolutamente correto. Existe uma ciência espiritual exata por trás disso tudo. Não é superstição, não é folclore, não é imaginação. São leis espirituais tão reais quanto a lei da gravidade no mundo físico. Quando você joga uma pedra para cima, ela cai. Você não precisa acreditar na gravidade para ela funcionar. Da mesma forma, quando alguém olha para você com inveja, com aquela energia de querer o que é seu, de se sentir diminuído pela sua vitória, essa pessoa está literalmente emitindo uma força destrutiva que viaja pelo mundo espiritual e atinge você. E se você não está protegido, essa força gruda em você como um parasita invisível e começa a sugar suas bênçãos, suas oportunidades, sua alegria, sua saúde. Vamos entender isso de forma científica espiritual, como os mestres da Kabbalah ensinam. O universo inteiro é feito de energia. A física quântica moderna está apenas começando a descobrir o que os sábios judeus sabem há 4.000 anos. Tudo é vibração, tudo é frequência energética. Seus pensamentos são energia, suas palavras são energia, suas emoções são energia. E quando alguém sente inveja de você, essa pessoa está gerando uma frequência energética extremamente negativa, destrutiva, venenosa. Essa energia não fica parada dentro da pessoa. Ela se projeta, ela viaja, ela busca o alvo. E o alvo é você. Agora preste atenção nesse detalhe crucial que vai fazer tudo fazer sentido. A inveja não é apenas um sentimento ruim. Na Kabbalah nós aprendemos que a inveja abre portais espirituais para forças demoníacas entrarem. Sim, você ouviu corretamente. Demônios. No judaísmo, nós chamamos essas entidades de Shedim ou Klipot, forças do outro lado, forças de destruição e caos. Essas forças existem no mundo espiritual, esperando uma abertura, uma brecha para atacar os seres humanos. E sabe qual é a brecha perfeita? A inveja. Quando alguém te inveja intensamente, essa pessoa inconscientemente abre um portal e essas forças negativas recebem permissão espiritual para te atacar através daquela pessoa. Deixe-me dar um exemplo concreto que aconteceu com alguém do nosso grupo de estudos aqui mesmo no Brasil. O nome dele é Ricardo. Ele tem 38 anos e trabalha como corretor de imóveis em Porto Alegre. O Ricardo é um cara trabalhador, honesto, dedicado. Ele passou 5 anos ralando, estudando o mercado, construindo relacionamentos, fazendo tudo certo. E, finalmente, ele começou a decolar. Em 3 meses consecutivos, ele fechou vendas grandes, comissões excelentes. Estava ganhando mais dinheiro do que jamais tinha ganho na vida. E o que ele fez? Cometeu o erro clássico que destrói milhares de pessoas. Ele começou a postar tudo nas redes sociais. Foto do carro novo, foto do relógio importado, foto do restaurante caro. Ele queria mostrar que tinha vencido, que estava no topo. E sabe o que aconteceu em menos de 6 semanas? As vendas secaram completamente. Clientes que estavam prontos para fechar simplesmente desistiram sem explicação.
Negócios que estavam encaminhados caíram misteriosamente. O telefone parou de tocar. E o pior, ele começou a ter problemas de saúde inexplicáveis. Dores no corpo, insônia severa, ansiedade paralisante. Ele foi em 5 médicos diferentes e nenhum encontrou nada de errado com ele. Foi quando ele me procurou desesperado. Eu olhei para ele e disse: Ricardo, você está sofrendo ataque de olho gordo severo. Você se expôs demais. Você provocou inveja em dezenas, talvez centenas de pessoas. E agora, essas energias negativas estão grudadas em você como sanguessugas espirituais, sugando suas bênçãos. Eu ensinei para o Ricardo exatamente o que vou ensinar para você agora. São práticas ancestrais que estão escritas nos textos sagrados do judaísmo, métodos que os grandes mestres da Kabbalah usavam para criar proteção espiritual absoluta. E em 52 dias, apenas 52 dias depois de começar a aplicar essas práticas, a vida do Ricardo virou completamente. As vendas voltaram com força dobrada. Os problemas de saúde desapareceram como se nunca tivessem existido. E o mais importante, ele aprendeu a se proteger permanentemente, criando uma blindagem espiritual ao seu redor que nenhuma inveja consegue penetrar. Hoje ele mantém essas práticas religiosamente e me liga todo mês para agradecer e contar as bênçãos que continuam chegando. Agora eu vou revelar para você as práticas concretas. Preste muita atenção, porque o que você vai aprender nos próximos minutos pode ser o divisor de águas entre continuar sofrendo ataques ou, finalmente, viver protegido. A primeira prática fundamental vem diretamente do Talmud, do Tratado de Berachot, e está relacionada com algo que você faz todos os dias, mas provavelmente não sabe o poder espiritual que tem. Estou falando sobre as palavras que saem da sua boca. No judaísmo, nós temos um conceito chamado Lashon Hara, que significa língua do mal. São as palavras negativas, as fofocas, as críticas destrutivas, os julgamentos maldosos que você fala sobre outras pessoas. Aqui está a verdade que vai chocar você. Quando você fala mal de alguém, você não está apenas sendo desagradável ou mal educado. Você está literalmente abrindo portais espirituais para que forças negativas entrem na sua vida. É uma lei espiritual absoluta, escrita no Zohar, o livro mais sagrado da Kabbalah. Cada palavra negativa que sai da sua boca cria uma entidade espiritual negativa chamada em hebraico de Klipá. Essas entidades ficam grudadas em você, seguem você para onde você vai e funcionam como ímãs, atraindo mais negatividade, mais inveja, mais olho gordo para a sua vida. Você reclama de fulano no trabalho, criou uma Klipá. Você julga cicrano na igreja, criou outra Klipá. Você fofoca sobre alguém no WhatsApp, mas clipotes se formam ao seu redor. Então a primeira prática que você precisa começar imediatamente é o jejum da língua. Não estou falando de jejum de comida. Estou falando de jejum de palavras negativas. Durante 49 dias consecutivos, você vai vigiar cada palavra que sai da sua boca. Antes de falar qualquer coisa, você vai se perguntar: isso que vou falar é verdadeiro? É necessário? É construtivo? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, você não fala. Simplesmente não fala. Você engole as palavras. Parece simples, mas é extremamente desafiador, porque nós temos o hábito profundamente enraizado de falar sem pensar. Mas quando você faz esse jejum da língua por 49 dias completos, você está fazendo uma limpeza espiritual profunda. Você está quebrando todas aquelas clipome que estavam grudadas em você. Você está fechando os portais que você mesmo havia aberto através das suas palavras negativas. A Fernanda de Curitiba, que tem 43 anos e trabalha como gerente administrativa em uma empresa de tecnologia, fez esse jejum da língua depois que eu ensinei para ela. Ela vivia rodeada de inveja no trabalho. Colegas que falavam mal dela pelas costas, pessoas que tentavam sabotar seus projetos, aquele ambiente tóxico que você conhece bem. Durante 49 dias, ela não falou absolutamente nada negativo sobre ninguém. Quando alguém vinha fofocar com ela, ela mudava de assunto. Quando sentia vontade de reclamar, ela respirava fundo e ficava em silêncio.
E sabe o que aconteceu no 49º dia exato? Ela foi promovida para uma posição de diretoria. As pessoas que falavam mal dela, ou pediram demissão, ou foram transferidas. O ambiente inteiro mudou. Coincidência? Absolutamente não. Ela fechou os portais espirituais e a inveja não conseguiu mais atingi-la. Agora vem a segunda prática poderosa de proteção. E essa aqui vem diretamente do livro de Levítico na Torá. Tem a ver com um elemento que está na sua cozinha neste momento. Um elemento tão simples que você usa todo dia, mas não imagina o poder espiritual tremendo que ele carrega. Estou falando do sal. No capítulo 2 de Levítico, versículo 13, Deus ordena que em todo sacrifício oferecido no templo sagrado de Jerusalém deveria haver sal. Não era opcional, era mandatório. E os grandes mestres da Cabalá explicam que o sal tem propriedades espirituais únicas. Ele preserva, ele purifica, ele cria barreiras contra forças negativas. Aqui está o que você vai fazer começando hoje mesmo. Você vai ter sempre um saleiro com sal grosso marinho puro na mesa principal da sua casa, onde você faz suas refeições. Por quê? Porque nos tempos atuais, que não temos mais o templo sagrado em Jerusalém, onde eram feitos os sacrifícios, os sábios judeus ensinam que nossa mesa de jantar é nosso altar pessoal. Quando você senta para comer, você não está apenas ingerindo nutrientes, você está fazendo um ato espiritual. Você está pegando matéria física, que é o alimento, e transformando em energia espiritual para servir ao Criador, para ter força para trabalhar honestamente, para cuidar da sua família, para fazer o bem no mundo. E assim como no templo tinha que ter sal em todo o sacrifício, na sua mesa precisa ter sal sempre presente. Mas não é qualquer sal. Tem que ser sal grosso, sal marinho, o mais natural possível, sem químicas, sem refinamento excessivo. Você coloca esse sal num saleiro bonito de vidro ou cerâmica e deixa sempre visível na mesa. E toda vez que você sentar para comer, antes de começar a refeição, você olha para aquele sal e fala mentalmente ou em voz baixa: Deus eterno, que este sal represente a aliança eterna que tenho contigo. Que minha casa seja protegida, que minha família seja blindada, que nenhuma inveja, nenhum olho gordo, nenhuma força negativa penetre este lar. Assim como o sal preserva o alimento, que tua presença preserve minhas bênçãos. Agora vem uma prática ainda mais poderosa para a proteção ativa contra inveja e olho gordo. Você vai precisar de sal grosso marinho, um copo de vidro transparente e água filtrada. Uma vez por semana, toda semana sem falhar, de preferência na sexta-feira, ao entardecer, que é quando começa o Shabat, o dia sagrado judaico, ou no domingo, se você preferir, você faz o seguinte ritual. Coloque 4 colheres de sopa generosas de sal grosso dentro do copo de vidro. Encha com água até 3/4 do copo. E coloque esse copo em um canto da sua casa, onde você passa frequentemente, pode ser na sala de estar, pode ser no seu quarto, em um lugar discreto, mas visível para você. Você deixa esse copo lá por exatamente 7 dias completos. Durante esses 7 dias, o sal está fazendo um trabalho espiritual invisível, mas real. Ele está absorvendo todas as energias negativas que estão no ambiente da sua casa. Toda a inveja que alguém mandou para você, todo o olho gordo que foi lançado, toda a palavra ruim que foi falada, tudo isso o sal absorve como uma esponja espiritual. Depois de 7 dias exatos, você pega esse copo, leva até o banheiro, joga água com sal dentro do vaso sanitário e dá descarga. Enquanto faz isso, você fala com intenção verdadeira. Assim como jogo fora este sal que absorveu todo o negativo, que Deus limpe completamente minha vida de toda inveja, todo mal olhado, toda energia destrutiva, que eu seja protegido pelo escudo divino. Depois você lava muito bem o copo e na próxima semana repete o processo novamente. Faz isso toda semana, sem falhar. O Marcos de Florianópolis, que tem 31 anos e é empresário no ramo de construção civil, começou a fazer essa prática do copo com sal e água depois de ouvir meus ensinamentos. A empresa dele estava indo bem, mas ele sentia que tinha um teto invisível impedindo o crescimento. Ele conseguia chegar até certo ponto
E então tudo travava. Contratos caíam na última hora. Fornecedores falhavam inexplicavelmente. Era como se tivesse uma força bloqueando. Ele começou a prática do copo com sal. Toda sexta-feira, religiosamente, ele colocava um copo novo. Em 17 dias, apenas 17 dias, aconteceu algo extraordinário. Um cliente que ele havia perdido há meses ligou do nada, oferecendo um contrato 3 vezes maior do que o original. Na mesma semana, 2 outros clientes novos apareceram através de indicações inesperadas. Em 2 meses, a empresa dele cresceu 65%. Ele me ligou emocionado, dizendo que sentia fisicamente o ambiente da empresa mais leve, mais harmônico. As brigas entre funcionários cessaram. A produtividade dobrou. Tudo porque ele criou uma barreira de proteção espiritual usando essa prática ancestral do sal. Mas tem um detalhe absolutamente crucial, que 98% das pessoas erram e, por isso, não veem resultado. Você não pode fazer essas práticas de forma mecânica, automática, como se fosse uma receita de bolo que você segue sem pensar. Isso não funciona assim. Essas práticas não são magia. São ferramentas espirituais que funcionam através da sua fé genuína, da sua intenção pura, da sua conexão verdadeira com o Criador do Universo. Quando você coloca o sal na mesa, você tem que ter consciência. Isso representa meu pacto eterno com Deus. Quando você coloca o copo com sal e água, você tem que ter fé verdadeira, que Deus está usando aquele elemento como canal para te proteger. O sal sozinho não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus. O sal é apenas o canal que ele estabeleceu nas escrituras sagradas para transmitir sua proteção. É como uma antena. A antena não cria o sinal de rádio. Ela apenas capta e transmite o sinal que já existe. Da mesma forma, o sal não cria proteção. Ele capta e transmite a proteção divina que Deus está enviando para você. Por isso é fundamental fazer tudo com fé, orando a Deus, reconhecendo que é Ele quem age, não o ritual em si. E tem outro ponto vital. Você precisa combinar essas práticas espirituais com ações corretas no mundo físico. Não adianta você fazer todos os rituais de proteção e continuar se expondo irresponsavelmente, postando suas bênçãos nas redes sociais, provocando inveja nas pessoas, falando quanto você ganha, mostrando tudo que você compra. As práticas espirituais criam a proteção, mas você precisa ter sabedoria para não provocar ataques desnecessários. É 75% suas ações sábias no mundo físico, mais 25% proteção espiritual através dessas práticas. Juntos, você tem uma blindagem completa e impenetrável. Você sabia que os judeus representam menos de 0,2% da população mundial, mas detêm mais de 47% dos prêmios Nobel, controlam as maiores fortunas do planeta e têm as famílias mais prósperas e unidas que existem? Isso não é coincidência. É resultado direto de aplicar esses ensinamentos ancestrais, de proteção espiritual e sabedoria prática. E agora você tem acesso a esse conhecimento que foi guardado por gerações. Se este ensinamento está fazendo sentido para você, se você está sentindo que finalmente entendeu por que sua vida estava travada, eu preciso que você faça algo agora mesmo. Inscreva-se neste canal Ensinamentos Judaicos e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos onde vamos revelar segredos ainda mais profundos da Cabalá e da Torá. E deixe um comentário aqui embaixo contando qual dessas práticas você vai começar primeiro: o jejum da língua por 49 dias ou a proteção com sal. Eu leio todos os comentários pessoalmente e vou responder você. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas protegidas espiritualmente e prosperando em todas as áreas da vida. Agora eu vou revelar a prática mais poderosa de todas, a proteção máxima que os grandes mestres da Cabalá usavam quando enfrentavam oposição espiritual severa. Isso é algo que pouquíssimas pessoas conhecem fora dos círculos mais fechados de estudo. Estou falando sobre o pacto pessoal de proteção através da palavra escrita. No judaísmo, existe um objeto sagrado chamado mezuzá, que é colocado no batente das portas das casas judaicas. Dentro da mezuzá, tem um pergaminho com versículos específicos da Torá,
escritos à mão por um escriba especializado. Esses versículos são do livro de Deuteronômio e falam sobre amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, e sobre colocar essas palavras nos umbrais das portas para a proteção. Agora aqui está o que você vai fazer para criar sua proteção pessoal máxima. Você vai pegar um papel limpo, de preferência branco, e vai escrever à mão, com sua própria letra, com caneta azul ou preta, o seguinte texto que eu vou te dar. Mas atenção, você não vai simplesmente copiar mecanicamente. Você vai escrever com intenção profunda, pensando em cada palavra, sentindo cada frase, conectando seu coração com o Criador do Universo. O texto é este: eu, seguido do seu nome completo, faço um pacto eterno com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador dos céus e da terra. Eu reconheço que só tu és eterno, só tu és verdadeiro, só tu tens poder absoluto. Eu me coloco sob tua proteção divina. Que nenhuma inveja, nenhum olho gordo, nenhuma força negativa, nenhuma palavra ruim possa me atingir ou atingir minha família. Que eu seja cercado pelo escudo divino que não pode ser penetrado. Que minhas bênçãos sejam preservadas. Que meus caminhos sejam iluminados. Que eu prospere com honra, trabalho honesto e tua aprovação. Amém. Depois de escrever isso, você dobra o papel em 4 partes e coloca dentro da sua carteira ou bolsa, num lugar onde ele fica sempre com você. Esse papel se torna seu amuleto pessoal de proteção. Mas lembre-se, não é o papel que tem poder. É o pacto que você fez com Deus através daquelas palavras escritas com fé genuína. Toda vez que você colocar a mão na carteira, toda vez que pegar a bolsa, você vai lembrar: eu tenho um pacto de proteção com o Criador do Universo. A Daniela de Brasília, que tem 36 anos e é advogada criminalista, fez esse pacto escrito depois de estar sofrendo ataques espirituais intensos. O trabalho dela é naturalmente exposto, lidando com casos polêmicos, ganhando processos importantes, ficando em evidência na mídia. Isso gerava inveja massiva de colegas, de adversários, até de clientes insatisfeitos de casos anteriores. Ela sentia que estava sendo bombardeada de todos os lados. Começou a ter pesadelos recorrentes, acordava no meio da noite com sensação de sufocamento, tinha crises de pânico antes de audiências importantes. Quando ela escreveu seu pacto de proteção à mão, com lágrimas nos olhos, com fé desesperada, e começou a carregar aquele papel sempre com ela, a mudança foi imediata. Já na primeira noite, ela dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Os pesadelos pararam completamente. As crises de pânico desapareceram. E nos tribunais, ela começou a ter uma clareza mental, uma eloquência, uma presença que ela mesma não reconhecia. Em 3 meses consecutivos, ela ganhou todos os casos que pegou. Resultados que estatisticamente eram quase impossíveis. Ela me disse chorando ao telefone que sentia fisicamente a proteção divina envolvendo ela como um manto invisível. Mas agora, eu preciso falar sobre a dimensão mais profunda de todas da proteção espiritual. Algo que vai tocar seu coração de forma diferente. No final das contas, todas essas práticas que eu ensinei para você, o jejum da língua, o sal na mesa, o copo com água e sal, o pacto escrito, tudo isso são ferramentas externas. Mas a proteção verdadeira, a blindagem que nunca pode ser quebrada, vem de dentro de você. Vem da sua conexão íntima pessoal, profunda com o Criador. Vem do seu caráter, da sua bondade, da sua generosidade, da sua honestidade, do seu amor genuíno pelas pessoas. Tem um ensinamento lindo no Talmud que diz: aquele que tem misericórdia pelos outros, recebe misericórdia do céu. Aquele que julga os outros favoravelmente, é julgado favoravelmente por Deus. O que isso significa? Significa que quanto mais você desenvolve qualidades divinas dentro de você, mais proteção divina você atrai para a sua vida. Quando você é generoso com quem precisa, você cria um escudo espiritual. Quando você perdoa quem te machucou, você fecha portais que poderiam te prejudicar. Quando você fala bem das pessoas ao invés de falar mal,
Você está construindo uma fortaleza invisível ao seu redor. O problema da maioria das pessoas é que elas querem proteção, mas não querem mudança interna. Elas querem fazer os rituais, mas continuar sendo egoístas, críticas, amarguradas, vingativas. Isso não funciona. A proteção espiritual verdadeira exige transformação pessoal verdadeira. Você precisa se tornar uma pessoa melhor, mais elevada, mais parecida com o que Deus quer que você seja. E quando você faz esse trabalho interno, combinado com as práticas externas que eu ensinei, você se torna literalmente intocável pelas forças negativas. Deixe-me contar uma história final que vai resumir tudo o que falamos. O nome dele é Gabriel. Ele tem 52 anos e é empresário do setor de varejo em São Paulo. O Gabriel construiu uma empresa do zero, trabalhou 28 anos suando sangue, sacrificando tudo. Quando a empresa finalmente decolou e ele começou a ter sucesso real, veio a tempestade. Sócios tentaram roubá-lo, funcionários o traíram, concorrentes lançaram campanhas difamatórias. A Receita Federal abriu investigações infundadas. Fornecedores quebraram contratos. Clientes grandes migraram para competidores. Em 6 meses, ele perdeu 60% do faturamento. Ele estava desesperado, à beira da depressão, considerando fechar tudo. Foi quando ele encontrou esses ensinamentos que estou compartilhando com você. Ele não fez apenas 1 ou 2 práticas. Ele fez todas. Começou o jejum da língua por 49 dias completos. Colocou sal na mesa da empresa e da casa. Fez o ritual do copo com água e sal toda semana religiosamente. Escreveu seu pacto de proteção e carregou sempre consigo. Mas o mais importante, ele fez uma transformação interna profunda. Ele começou a dar caridade generosamente, mesmo estando com dificuldades financeiras. Ele perdoou os sócios que o traíram. Ele parou de falar mal dos concorrentes. Ele começou a tratar cada funcionário com respeito e dignidade que antes ele não dava. E o que aconteceu? Em 4 meses, apenas 4 meses, a empresa dele não só se recuperou, como explodiu para um nível totalmente novo. Novos clientes apareceram de lugares inesperados. Um investidor internacional ofereceu aporte de capital que ele nem estava procurando. A investigação da Receita Federal foi arquivada sem qualquer problema. Os funcionários que ficaram se tornaram leais e produtivos como nunca. Hoje, 3 anos depois, a empresa dele fatura 5 vezes mais do que faturava antes da crise. E ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Rabino, aquela crise foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me forçou a encontrar Deus de verdade, a me proteger espiritualmente e a me tornar um ser humano melhor. Hoje eu sou rico por fora, mas muito mais importante, eu sou rico por dentro. Esse é o segredo final que eu quero deixar com você. A proteção espiritual não é apenas sobre evitar coisas ruins, é sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, sobre viver uma vida que agrada ao Criador, sobre ser uma luz no mundo, ao invés de mais uma pessoa reclamando da escuridão. Quando você faz isso, quando você combina as práticas externas com transformação interna real, você não apenas se protege da inveja e do mal-olhado, você transcende completamente esse nível. Você vive em uma dimensão espiritual, onde essas coisas simplesmente não conseguem te alcançar. E agora eu quero saber de você que está nos assistindo neste momento. De onde você está nos assistindo? Escreva aqui nos comentários sua cidade e seu país. Eu quero ver até onde esses ensinamentos estão chegando. Escreva também qual dessas práticas impactou mais você. Foi o jejum da língua? Foi a proteção com sal? Foi o pacto escrito? Foi a mensagem sobre transformação interna? Conte para mim. Eu leio todos os comentários pessoalmente e vou responder cada um de vocês. E se este vídeo tocou seu coração? Se você sentiu que finalmente entendeu por que sua vida estava travada e agora tem ferramentas reais para mudar isso, inscreva-se neste canal Ensinamentos Judaicos e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nós estamos criando aqui uma família espiritual, uma comunidade de pessoas que estão se protegendo, prosperando e se transformando através da sabedoria judaica ancestral.
Comente aqui embaixo o que você aprendeu hoje. Qual foi a maior revelação para você? O que você vai começar a aplicar imediatamente? Eu quero ouvir sua história, suas dúvidas, suas vitórias. Estamos juntos nessa jornada espiritual. Que o Criador do Universo te abençoe, te proteja e te prospere em todas as áreas da sua vida. Até o próximo vídeo.